Boa noite a todos. Hoje nós estamos poucos, dá para fazer quase que um bate-papo a respeito do assunto, né? É um assunto que pode parecer estranho e pouco prático, distante da nossa realidade. Que coisa mais exótica, que interesse mais erudito, alquimia da Idade Média. Na verdade, a alquimia hoje é uma das grandes injustiçadas no momento atual. A gente não conhece muitas vezes, atribui até uma série de preconceitos a ela. Os alquimistas passaram para a história como ambiciosos que desejavam transformar o chumbo em ouro, quando na verdade todos aqueles que se dedicam a conhecer um pouquinho mais dessa chamada ars perene, a arte sagrada da alquimia, percebem que na verdade a transmutação que ela queria fazer não era dos metais, era do homem, que na verdade era muito mais do que parecia externamente. Lógico que em se tratando de uma palestra que a gente pretende que não tenha aí mais do que uma hora, abordar aspectos muito profundos de alquimia, é evidente que não vamos, nem eu tampouco poderia fazê-lo. Porém, apenas talvez quebrar o preconceito de você se perceber, como em qualquer momento histórico, às vezes temos muito a aprender. Não que a alquimia seja da Idade Média, a alquimia passa pela Idade Média. Na verdade, ela existe em diversas civilizações, muito antes do ciclo medieval, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Poderíamos falar especificamente, por exemplo, da alquimia na China, onde ela era muito forte associada ao taoísmo, a alquimia na Índia, onde ela também era muito forte associada ao Tantra. Nós vamos falar especificamente da alquimia que nasce no Egito, em Alexandria e que atravessa a Idade Média. E que é a que mais conhecemos no Ocidente e, coincidentemente, a que mais equívocos gera. Hoje é muito comum que a gente pense, bom, a alquimia teve como único mérito ser a mãe da física, da química, né? Assim como se acredita que a astrologia teve como único mérito ser a mãe da astronomia. Mas, na verdade, existe uma grande injustiça. Trata-se de coisas diferentes. A alquimia tratava de um conhecimento muito profundo do homem, um conhecimento baseado em determinadas máximas da natureza, onde estava inserido no meio disso um conhecimento dos elementos que depois realmente deu um pontapé na química como técnica de manuseio dos metais. Hoje se sabe que aquela premissa que a alquimia tinha de que era possível converter um elemento em outro é verdadeira, já se faz isso. Porém, a alquimia não era simplesmente converter elementos químicos um em outro, era aliar-se à ação do tempo, ajudar o tempo na sua ação de fazer todas as coisas amadurecerem e chegarem à sua plenitude. Existe um antropólogo do século XX, que ele é muito interessante, faz algumas colocações muito bonitas sobre a alquimia, que era Mircea Eliade. Ele diz o seguinte: olha, um químico querer julgar um tratado de alquimia como imprestável ou como primitivo, porque não lhe ajuda na sua técnica de lidar com elementos químicos, é a mesma coisa que um pedreiro querer aprender a técnica de construir casas através de um tratado da franco-maçonaria. É evidente que existe muito mais do que simplesmente uma técnica de construir, embora a própria palavra maçom venha de pedreiro, que eles nasceram exatamente dos construtores, mas não se prendiam única e exclusivamente ao aspecto técnico da coisa. É um elemento que é muito importante, que nós vamos realçar bastante na visão da alquimia. Eles consideram que um objeto, e aliás isso lembra demais Platão, um objeto ele está interconectado com vários outros planos de manifestação. Um objeto ele é uma sombra no plano concreto do plano das ideias, onde ele existe como um ser ideal. E eles acreditam que se o homem trabalha nesse plano com a intenção de trabalhar naquele, o que ele faz aqui, nesse mundo, ele fará nos dois. Acreditam que qualquer trabalho físico, no plano concreto, feito com a intenção de unir os dois mundos, vai gerar efeito nos dois. É importante que vocês entendam isso. Existe uma coisa muito interessante que se fala até mesmo naquela chamada pintura rupestre, que é a pintura que nós conhecemos como dos homens pré-históricos, que pintavam os animais dentro das cavernas. Nós achamos que são muito primitivos, mas até eles conheciam esse princípio da alquimia. Conta-se que uma das coisas mais complexas que tem hoje em dia é a gente entender por que esses homens se detinham, às vezes em locais absurdos dentro dessas cavernas. Já vi figuras, fotografias, talvez até você já tenha visto, de locais que eram estreitos, uma parede de pedra quase que comprimida contra a outra. Você está ali, devia ser uma posição altamente complicada, e essas pessoas se colocavam ali para desenhar a sua caça. Minuciosamente desenhavam a sua caça. E acreditavam que ao fazê-lo com toda a concentração, de alguma maneira eles já tinham dominado a sua caça. Quando chegavam nos campos no dia seguinte, a caça já estava quase que hipnotizada, esperando por eles.
Ou seja, essa capacidade do homem, vejam, nós estamos falando de homens das cavernas, essa capacidade do homem de conectar esses dois planos através de um poder muito especial do homem, que é a imaginação e vontade, que une, é o mercúrio filosofal, um dos dois mundos, imaginação e vontade. Era o segredo da alquimia. Então eu sou capaz de trabalhar com um símbolo concreto aqui embaixo, e aquilo que ele simboliza lá em cima também vai estar sendo trabalhado através dessa minha intenção, de trabalhar não no mundo, mas nos dois. Então a alquimia é muito mais do que simplesmente uma operação química, ela é muito mais do que aquilo que a química se propõe. Sem críticas, porque evidentemente a química tem um papel muito importante e cumpre o seu papel. Agora, trata-se de coisas diferentes, de objetos diferentes. Então, comparar elementos que se dedicam a mundos tão diferentes é no mínimo injusto, principalmente porque não conhecemos, nem acreditamos nas bases com que trabalhava a alquimia. Bom, um pouco da história, como eu falei para vocês, a alquimia disse que ela viria da palavra Quem, do país de Quem, que era o nome primitivo de Egito. O Egito não chamava a si próprio Egito, vinha de Quem o misterioso, Quem o Queme, que era a arte de preparar os corpos embalsamados para a mumificação. Essa arte de mexer com os elementos para poder diminuir a velocidade de decomposição dos corpos, que era uma arte que se utilizava também nos corpos vivos para aumentar a sua longevidade. Esse segredo que teria chegado a Alexandria e teria sido codificado em vários tratados de um mestre chamado Hermes Trismegistus. Esse Hermes Trismegistus, que alguns dizem que é mítico, outros dizem que é histórico, que teria sido o compilador de toda a religiosidade egípcia, teria sido o compilador do Kybalion, da Tábua de Esmeralda, de uma série de máximas onde ele dizia que através de algumas poucas frases ele compilaria as leis fundamentais sobre as quais se estrutura o universo. O fundador daquilo que nós conhecemos como a escola hermética, que guardava criteriosamente os seus segredos de geração a geração. Vem de Hermes aquela influência que depois nós vamos ouvir em Platão, que Platão também tinha muito cioso de não deixar que o conhecimento caísse em mãos inadequadas. Platão diz que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso viria da escola hermética. Existe uma famosa máxima hermética que diz que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Daí que ficou até associado para nós as coisas que estão muito fechadas, estão hermeticamente fechadas. Ou seja, Hermes é aquele que guarda ansiosamente os segredos da natureza para que não caíssem na mão de crianças, porque a humanidade é uma criança. Uma criança, quando pega algo muito poderoso, se fere, se machuca. É um dos grandes perigos não deixar que os segredos da natureza caiam na mão de uma humanidade criança. Isso por alguma razão, que não sabemos dizer muito bem porquê, algo desse conhecimento aflora no início da Idade Média. Começa a haver o desenvolvimento dentro da Europa medieval de alguns grupos que muito secretamente começam a pesquisar a alquimia. Agora vejam bem, uma coisa curiosa, se nós pudermos remontar aquele painel medieval. Dentro da Idade Média, ser ambicioso e querer transformar chumbo em ouro não era pecado. Agora, ser filosófico e querer acelerar a evolução do homem era pecado mortal e dava fogueira garantida. Ou seja, trabalhar com algo que se referia à evolução da natureza, com mistérios que pudessem dizer respeito ao homem, era perigoso, não podia ser feito. Então nós vamos ver que muito dessa faceta que hoje chega até nós, daqueles homens que nos seus laboratórios, com aquele forno que é o atanor, estão trabalhando o metal para tentar extrair do chumbo o ouro, é uma imagem externa, que foi colocada pelos alquimistas como forma de se autopreservar e de sobrevivência, inclusive. É uma coisa curiosa que, inclusive, alguns dos grandes alquimistas que trabalharam dentro da Idade Média eram da igreja. Eram altos sacerdotes que secretamente se dedicavam a isso, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, que escreve um livro muito famoso, que é a Aurora Consurgens, que é uma das bases da alquimia medieval. Vamos ter Roger Bacon, vamos ter o próprio Giordano Bruno, que também começa a sua vida como monge e depois é perseguido e morto pela igreja. Enfim, muito da alquimia medieval era, inclusive, pesquisada dentro da própria igreja, por alguns monges, por alguns pensadores. Mas, oficialmente, não podia haver nada de esotérico, era uma mera pesquisa química. Então, é bem interessante que nós vamos perceber essas duas facetas da alquimia. A alquimia esotérica e a exotérica,
O que vem a ser esotérico e exotérico? Exotérico é o externo, é essa faceta de transformar o metal para obter daí riquezas, essa faceta visível, que é o que em geral acreditamos que se reduz à alquimia. E o esotérico, interno, que é a razão oculta para a qual trabalhava a alquimia, transformar homens de chumbo em homens de ouro, transformar o chumbo dos instintos, da ignorância, no ouro da sabedoria. Eles acreditavam, isso já é alguma das premissas fundamentais da alquimia, acreditavam que o universo é inteiramente vivo. E esse universo vivo obedece a leis que entrelaçam todos os seres viventes. E que essas leis podem ser conhecidas. E que o homem, como parte da natureza, como parte desse universo, pode operar sobre essas leis. Então, se existe uma velocidade para que os metais evoluam, existe uma velocidade para que as plantas evoluam, para que os animais evoluam, existe uma velocidade para que os homens evoluam. E eu posso, conhecedor dessas leis, respeitando essas leis, eu posso acelerar essa velocidade. Posso fazer com que o chumbo se torne ouro, quer o chumbo físico, quer o chumbo filosofal da alma humana. No fundo, o que esses alquimistas buscavam realmente era esse elemento da transmutação humana, que num determinado momento foi feito dentro de Egito, dentro de várias civilizações, no seio daquilo que eles chamavam de iniciações, que nada mais era do que escolas, onde através de uma transmissão de conhecimentos mestre-discípulo, a evolução do homem era acelerada numa velocidade muito superior à que seria normal, por uma única razão, para que ele servisse, para que ele conduzisse outros homens, para que ele se comprometesse com a humanidade. E a alquimia medieval tenta rebuscar esse segredo. Então, Alexandria é o ponto de partida da história, de onde nós conhecemos surgir novamente à tona alguns dos tratados de Hermes Trismegistus, como, por exemplo, a Tábua Esmeraldina, o Corpus Hermeticum, onde nós temos o Kybalion, máximas altamente exóticas, esotéricas, ocultas, incompreensíveis para o Ocidente daquele momento. E vários grupos que surgem aí no intuito de tentar entendê-las. Vocês vão ver que esse trabalho vai ter um desenvolvimento, logicamente, para questões históricas, muito maior no mundo árabe do que aqui na Idade Média. Para os árabes, o conhecimento da natureza de Alá, isso não era pecaminoso. Então, para eles era, inclusive, interessante conhecer as leis de desenvolvimento da natureza como uma forma de culto e reconhecimento da sabedoria de Alá. Isso dentro da ortodoxia do islamismo da época não era pecaminoso. Para o Ocidente era. Então, nós vamos ter a alquimia se desenvolvendo muito mais rapidamente na mão desses árabes, na mão desse Islã, que nós consideramos hoje como fanático, da Idade Média Ocidental era muito mais. Né? E essa alquimia entrando novamente na Idade Média por ocasião das cruzadas. Vocês sabem que as cruzadas invertem, na verdade, essa influência. Vamos lá para conquistar a Cidade Santa, mas, na verdade, essa Cidade Santa permanece muito pouco tempo na mão do cristianismo. E, na verdade, o que ocorre é ao contrário. O que se faz é trazer uma influência cultural muito grande do Oriente. E entre as muitas coisas que vieram de lá, que vieram do mundo árabe, vieram várias obras do período grego, da filosofia grega, várias obras do período romano e muito da alquimia. Então, essa alquimia vai ter o seu grande florescer, pelo menos dentro do que a gente conhece, no século XV e XVI, ou seja, já final de Idade Média. E aí nós vamos ter grandes nomes, como Basile Valentin, como Nicolau Flamel, os grandes mestres aí de alquimia, vêm nesse período, pelo menos os que são conhecidos. E até então, era muito a portas fechadas a alquimia medieval, implicava um risco de vida altíssimo. Agora, uma coisa que é curiosa e interessante, que talvez alguns de vocês não saibam, essas fraternidades ocultas que nunca deixaram de existir, elas representavam, entre as muitas práticas que elas faziam, dedicavam-se à chamada arquitetura sagrada. Os grandes arquitetos medievais, que são responsáveis por todo aquele circuito das catedrais góticas medievais, eram alquimistas. Portanto, se alguém algum dia tiver a curiosidade de ir a Chartres, a Notre Dame, a Estrasburgo, vão ficar bastante surpresos de ver símbolos alquímicos para todos os lados. Aquelas catedrais eram inteiramente construídas para aquilo que a gente chama de arquitetura real, estão carregadas de símbolos alquímicos. Catedrais cristãs carregadas de símbolos alquímicos. Os alquimistas as fraternidades alquimistas eram as que dominavam os segredos de construções portentosas pela terra. E era a eles que era dada essa missão. Essas catedrais estão marcadas por símbolos alquímicos de todo tipo. É muito interessante.
Eu trouxe para vocês hoje, inclusive, para mostrar algumas das imagens, e vocês vão ver que alguns desses símbolos que vamos ver aqui é muito comum encontrar, por exemplo, em baixos relevos em Notre Dame. Muito comum, várias dessas imagens. Do princípio volátil, do alcaeste, do vitriol, tudo isso é muito comum, que é o corvo, é a serpente, é a águia. Muito comum encontrar esses elementos dentro de Notre Dame. Tive a oportunidade de vê-los. Existe lá. Tá? Inclusive, há quem faça hoje. Fulcanelli, que é um grande alquimista, ele faz uma pesquisa em cima das catedrais medievais e mostra que elas são um grande tratado de alquimia medieval. Tá? Então, isso é algo que hoje a gente ignora bastante. Bom, existem 3 elementos que se diz que eram as buscas fundamentais da alquimia, pelo menos dentro do que a gente conhece. Como falei para vocês, não é bem isso. A primeiro, como falamos, seria a evolução do chumbo até o ouro. Outro que é muito conhecido, inclusive na alquimia oriental, chinesa, indiana, seria o elixir da eterna juventude. Já ouviram falar disso? Elixir da eterna juventude que continuamos procurando até hoje, só que não temos a sabedoria dos alquimistas. Ou seja, como prolongar eternamente a juventude humana. E outra coisa que se fala muito também, que é uma tradição que se herdou muito do mundo judaico, da Cabala, que seria a construção de um homúnculo. Já ouviram falar disso? De um elemental. Alguns tratados alquímicos, é claro que isso é muito simbólico. Dizem que é possível, a partir do frasco, que eles consideravam como se fosse um útero, você criar um homem, um pequeno homem, um ser elemental que seria comandado pelo mago. Seria como que um agente a serviço do mago. Guardadas as possíveis facetas, digamos assim, concretas que haja nisso, e não posso dizer se há ou não há, muito disso era dito também na Cabala, que era possível dominar os elementos a ponto de gerar um elemental, ou seja, um pequeno ser como se fosse um pequeno teleguiado submetido à vontade do mago. O fato é que há muito de simbólico aí. É possível, através dessa pequena proveta, desse pequeno frasco, que era a operação alquímica, recriar o próprio homem, nascer de novo. Nós vamos ver que a grande máxima da alquimia é o solve coagula. O que vem a ser solve coagula? Dissolve para um mundo e coagula para outro. Morre como ser material, como ser grosseiro, como ser animalizado e volta realmente a nascer, renascer numa forma humana. Essa frase do solve coagula, que é a máxima fundamental da alquimia medieval, vocês vão ver para todos os lugares na história. Quem nunca ouviu falar daquela frase de São Francisco de Assis? É morrendo que se nasce para a vida eterna. A voz do silêncio, que é o livro dos preceitos de ouro tibetano. Abandona a tua vida, se queres viver. A frase do Cristo a Nicodemos: em verdade vos digo que ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Não é isso? Solve coagula. Exatamente o mesmo princípio. Morrer para uma determinada forma. Renascer, ser 2 vezes nascido. Vocês vão ver que um dos símbolos muito utilizados, que a mitologia grega é muito utilizada como símbolo dentro da alquimia medieval, muito utilizado, o simbolismo dos deuses, é muito utilizado Dionísios, o ditirambo, o 2 vezes nascido. A mitologia de Dionísios é muito utilizada aí. Ou seja, morrer como um ser animalizado, grosseiro, instintivo, brutal e renascer, purificado como um ser humano. É obra em negro, obra em branco e obra em vermelho. E nós vamos ver dentro dos limites do que dá para ver dentro de uma palestra, né, um pouco o que significa cada uma dessas etapas. Bom, então um elemento interessante, alguns elementos, algumas premissas ideológicas da alquimia, como falei para vocês, um mundo vivo, que todo ele em evolução. Até as pedras são vivas e estão em evolução. E a lei que evolui as pedras é a lei que evolui as plantas e é a lei que evolui os homens. E se eu entendo essa lei, eu posso aplicá-la a qualquer elemento dentro da natureza. Outra coisa, existem 2 dimensões, um plano ideal, um plano real e um plano de sombras onde vive o homem, muito parecido com o mito da caverna de Platão. E ao operar em um, eu posso operar em outro. É aquilo que a gente vê às vezes projetado em certas histórias de magia negra, no Haiti, que é o voodoo, já ouviram isso? Pega-se a bonequinha, crava-se uma agulhinha da bonequinha pensando em fulana. Você está ferindo a bonequinha e está ferindo fulana. Ou seja, você relaciona 2 planos através da vontade e da imaginação. Bom, disse que existe alguma dose de verdade nisso. É possível que o homem amarre 2 dimensões,
através da imaginação, que é considerado um dos maiores poderes do mundo. E o trabalho da imaginação, de amarrar esse plano real, onde reside a essência de todos os seres, e a sua sombra no mundo, operando aqui e atuando lá, era a base da alquimia medieval. Acreditavam nisso, tá? E trabalhavam assim. Outra coisa interessante que eles falavam, a necessidade do homem aliar-se ao tempo, aliar-se à natureza, ajudá-la. O trabalho alquímico, por que eles não se consideravam magos? Eles consideravam sim magos brancos, porque eles não trabalhavam contra a natureza, não trabalhavam na involução dos seres. Eles trabalhavam levando os seres para a luz, para a obra em vermelho. Eles trabalhavam aliando-se ao trabalho do tempo, acelerando a evolução dos seres, e sempre com uma intenção altruísta de servir. Servir a evolução do homem, servir a humanidade, servir para trazer, sobretudo, luz a um momento histórico altamente obscuro. Tá? Então, eles consideravam que há que saber trabalhar para a natureza e não usar a natureza. Trabalha-se para a natureza com as mãos limpas, que era uma das obras fundamentais dentro do Atanur alquímico. As mãos limpas representavam a ausência de desejos, a alma limpa. Ou seja, eu trabalho aliando o meu tempo para acelerá-lo, para que os seres saiam da escuridão e cheguem ao brilho, cheguem à beleza, cheguem à luz. Então, esses eram os princípios fundamentais em cima dos quais eles trabalhavam. Bom, um pouco do que é interessante, que nós vamos ver, que é muito comum em várias tradições, e que os alquimistas usam muito esse simbolismo, várias mitologias, falei para vocês de Dionísios, mas vocês conhecem outras, todos nós conhecemos outras, de mitologias que falam da morte de um Deus, do ressuscitar de um Deus e da ascensão gloriosa desse Deus aos céus. O símbolo que é utilizado aí é muito Dionísios, o Dionísios Zagreu, que é despedaçado e que depois renasce da coxa de Zeus, ele que depois ascende aos céus. Mas não é só Dionísios que passa por isso, não é isso? Conhecemos vários outros seres que reproduzem essa trajetória do Sol, mergulham no horizonte, enfrentam as trevas, a obra em negro, ressurgem purificados na aurora, depois da anunciação, e ascendem aos céus no sol de meio-dia. Ou seja, eles consideram que o resultado desse processo de evolução do ser humano iria transformá-lo em algo tão precioso que um ser que chegou a esse processo de purificação e evolução, um homem que se transformou num homem de ouro, ele não seria capaz apenas de ser virtuoso, mas também de tornar virtuosas as pessoas à sua volta. Ele se tornaria aquilo que eles chamam de pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? É o resultado do processo de elaboração da matéria até a perfeição. A pedra filosofal é o resultado das 3 etapas alquímicas. É a matéria super purificada e elevada à sua maior virtude. A pedra filosofal, por excelência, que eles buscavam, era o homem virtuoso. Né? Era aquele que superava a crucificação do espaço-tempo e ascendia aos céus. Era a obra em vermelho. A imagem do Cristo é muito associada ao lápis filosofal, a pedra filosofal. Eles dizem que quando um ser é assim, ele tem poder de transformação a tudo que está à sua volta. Ou seja, uma pedra filosofal, quando ela encostava em qualquer substância, ela começava a fermentar uma transformação naquela substância e a transformava em ouro. Por isso que a obra fundamental era a pedra filosofal. A primeira coisa a buscar não era o ouro, era a pedra filosofal. Que ao tocar qualquer coisa que estava em contato com ela, ela transformava em ouro. E é esse homem, pedra filosofal, que eles buscavam construir, que era capaz de gerar homens de ouro, homens levados à sua máxima expressão, à sua máxima virtude. Aqueles que estudam com a gente sabem bem o que significa, tenho falado muito dentro de sala de aula, esse simbolismo do homem de ouro. O que é um homem de ouro? O ouro é esse metal que permanece fiel às suas características, independente do meio, não é isso? Qualquer superfície que ele esteja em contato, ele não se corrompe, ele não perde as suas características, ele permanece fiel a si mesmo. É o indivíduo, é o homem levado à sua máxima identidade e individualidade. O homem pedra filosofal é capaz de ser um pouco como Midas, transformar tudo aquilo em que ele toca em ouro. E era esse homem pedra filosofal que era a principal busca do alquimista. Uma coisa que é interessante conhecermos então as etapas. Como falei para vocês, o trabalho alquímico, nós vamos ver um pouco isso aqui. Esse livro, depois aqueles que tiverem curiosidade podem folhear, é um livro bastante raro, que é o Mutus Liber.
Mutus Liber, que é o livro mudo da alquimia medieval, é uma série de pranchas, ele lembra muito, inclusive, o tarô egípcio, uma série de pranchas mudas, praticamente sem texto, onde ele mostra todas as etapas do trabalho alquímico. É um livro que teria supostamente sido escrito em 1677, na cidade francesa de La Rochelle. Ele não é identificado, o autor é anônimo, né? Mas ele mostra, através de gravuras, todo o trabalho alquímico, as chamadas 3 etapas, que podem ser desdobradas em 5. O que são as 3 etapas? O nigredo, a obra em negro. Em seguida, o albedo, a obra em branco. E, por último, o rubedo, a obra em vermelho. É interessante para aqueles que já assistiram aquela palestra que faço do simbolismo dos contos de fada. Eu gosto, bom, se vocês considerarem que muito da alquimia medieval, basicamente a alquimia medieval ocidental, vem de Egito, e se diz que o argumento central da maior parte dos contos de fada que conhecemos também vem de lá, um conto arcaico, que é a Branca de Neve, é altamente alquímico. Que a Branca de Neve, quando a sua mãe fura o dedo no balaústre da janela, o que ela pede? Quando a gota de sangue cai na neve branca e o ébano da janela, negro. Eu gostaria de ter uma filha cujos cabelos fossem negros como o ébano dessa janela, a pele branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue. E aí nasce a Branca de Neve, e a mãe já tinha morrido, tudo isso é altamente simbólico e alquímico, e vai passar por todas as etapas de purificação, desce aos infernos, que é a floresta, né? Passa pela purificação, passa pela ascensão ao castelo do príncipe, que é a conquista da nobreza. Todas as 3 etapas a Branca de Neve vive. A obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. Então, o que seria, em primeiro lugar, essa obra em negro? É nigredo, a dissolução. Tem muito a ver com aquilo que falei para vocês. Aliás, existe um acróstico que se usa muito para falar da obra em negro, que é o vitriol. Vitriol significa, num aportuguesamento um pouco forçado, mas basicamente seria: visita o interior da terra e, retificando-te, intuirás a oculta lápide ou pedra. Visita o interior da terra e, retificando-te, ou seja, corrigindo-te, intuirás a oculta lápide, o oculto lápis, o lápis filosofal, a pedra filosofal. Né? Ou seja, na verdade, o processo da obra em negro, que eles chamam de dissolução, de dissolútio, de morte alquímica, é um processo de descida aos infernos. Também muito comum na vida de todos esses grandes mestres, né? Uma descida aos infernos, o confronto com as sombras. É descer aos infernos e confrontar tudo aquilo que somos. Todas as nossas sombras, todas as nossas imperfeições, é uma constatação profunda daquilo que somos. Confrontar todas essas sombras é o estágio da dissolução que era regido por Netuno, deus do mar. Diz que é o momento em que o homem tem que ser dissolvido. Eles colocavam, vocês vão ver o trabalho alquímico como é que era, eles colocavam a preparação dentro da estrutura lá de vidro e colocavam no forno alquímico, que é o Atanor, que é um forno bem parecido com a pirâmide, inclusive, colocavam lá dentro e dissolviam, ficava 40 dias aquilo dissolvendo. Né? Nem a maniçoba fica tanto tempo no fogo, não é verdade? 40 dias esse preparado sendo dissolvido lá. E enquanto havia algum glânulo, alguma imperfeição, permanecia o forno aceso. Aquele trabalho lento do alquimista de dissolver todos os grânulos, todas as resistências, todas as imperfeições. É descido aos infernos e se diz que enquanto ainda há grânulos, o grande alquimista aquece a fornalha. O que será que significa isso, hein? Enquanto a preparação ainda é granulada, o grande alquimista aquece a fornalha. Se vocês perceberem esses grânulos como essas imperfeições, essas resistências, essa rigidez que existe dentro de nós, e nós estamos dentro desse digamos assim, desse preparado, estamos dentro dessa estrutura, dentro daquilo que eles chamam da cuba filosofal. E quando resistimos a dissolver essas nossas imperfeições, o grande alquimista faz o quê? Aquece a fornalha, aumenta o calor, aumenta as dificuldades. Não é isso? Isso é aquilo que a tradição oriental chama de lei do karma. Enquanto não dissolve todos os grânulos, o grande alquimista aquece a fornalha. Até que tudo se dilua num líquido absolutamente homogêneo. Aí você teria o fim da obra em negro. A obra em negro é representada pelo corvo. Simbolicamente está sempre muito associado ao corvo, que é um pássaro muito associado aos mistérios, né?
é o corvo de Merlin, é o corvo de Odin, essa descida, essa constatação, essa descida aos subterrâneos da consciência, a confrontação profunda com aquilo que se é. É uma coisa muito interessante, porque aqui estamos buscando o lápis filosofal, a pedra filosofal. Portanto, a filosofia é uma poderosa auxiliar desse processo. E a filosofia sempre diz que a constatação pode ser feita ou pela experiência ou pela reflexão. O que é a constatação pela reflexão? Uma busca profunda de descer voluntariamente até o mais profundo de mim e confrontar todos os bichinhos domésticos que crio e dominá-los, colocá-los sob o meu comando. Se eu faço através de um processo consciente de reflexão, isso é muito mais fácil e de menor risco. Se não faço dessa maneira, bom, o grande alquimista quer se afirmar e vai gerar experiência. E aí alguma experiência da vida vai ter que me mostrar, vai me colocar diante do espelho e mostrar aquilo que eu realmente sou. E vai tirar as minhas máscaras e mostrar aquilo que eu realmente sou. Que é uma experiência muito dolorosa. Se vocês forem perceber, muitas vezes as pessoas, vocês devem conhecer casos desse tipo, passam por experiências traumáticas, por exemplo, uma situação de violência, e depois ficam traumatizadas para o resto da vida, não pelo que perderam materialmente falando, mas pelo ter que confrontar o quão débil eram, porque não sabiam. Acreditavam ser uma coisa que não eram. E a confrontação com diante da experiência concreta, as nossas máscaras caem todas, e às vezes o mais duro não é o que você perdeu, não é a situação de constrangimento que passou, é olhar-se no espelho no dia seguinte, sabendo o que você realmente é. Ou seja, essas situações, esses pontos de inflexão da vida, onde todas as nossas máscaras caem, é a pior forma de fazer obra em negro. É aquela história que dizia Marco Aurélio: hás de ser reto ou endireitado. Ou seja, ou através da reflexão ou através da experiência, porque se não faz a reflexão, o grande alquimista quer se formar. Né? Então a obra em negro é essa descida até o interior do homem e confrontar tudo o que ele tem. Era chamado de putrefácio, a dissolução. Confrontar, dominar, diluir e renascer daí purificado. Aí é um elemento muito interessante, entra a obra em branco. Esse renascer purificado significa colocar sob seu comando todas as sombras que viu nesse mundo. Uma das pessoas que mais resgata para o século XX a alquimia medieval, vocês sabem quem é? Já ouviram falar quem é um grande admirador de alquimia no século XX? Carl Jung. Jung amava a alquimia. E muitas de suas reflexões sobre o ânimos, a ânima, muito do simbolismo da psique humana, do processo de amadurecimento da psique humana, ele tira da apreciação da alquimia medieval. É um dos grandes estudiosos de alquimia medieval. É difícil hoje alguém que fale de alquimia sem consultar Jung, porque é uma referência nesse assunto. Gostava demais e via o valor que tinha isso. Embora no nosso momento histórico muitas vezes a ciência tenha preconceitos, o Jung, que era um homem além do seu tempo, dizia que isso é uma preciosidade. Daí se tira muito do simbolismo do amadurecimento da psique humana. Uma coisa que é interessante, que quando você está para sair da obra em negro, você vê que a obra em negro muitas vezes é associada por um deus, que em geral é Netuno, que é o grande diluidor, ao lado de um pavão. Vocês vão ver que tem uma passagem aqui, inclusive, que tem Hera, a deusa Hera, ao lado de um pavão. Tem um estágio da obra em negro que era chamado de cauda pavonis, que diz o preparado alquímico lá na Cuba ficava negro, totalmente putrefato. Tem uma hora que ele tomava todas as cores do arco-íris e depois começava a se branquear, a se purificar e entrava na etapa em branco. Esse cauda pavonis, que era todas as cores do arco-íris, é o momento em que o homem, a mergulhar profundamente dentro de si, percebe que ele é um macrocosmo e que tudo que está representado no universo à sua volta existe dentro dele. E que isso não é necessariamente mal, isso pode ser canalizado para o seu crescimento, pode ser canalizado para o serviço. Uma das coisas que eu acho mais bonito e que acho que ajuda muito a entender isso é quando conhecemos a mitologia egípcia e vemos a luta, aquele drama de Ísis, Osíris e Horus. Horus, quando luta contra Sete, que havia matado o seu pai, e submete esse ser, esse deus Sete, ele não mata Sete. Ele coloca Sete para soprar a barca dos milhões de anos, ou seja, a barca da história. Bom, Sete era muito poderoso, tinha muita energia, por que eliminá-lo e desperdiçar essa energia? Não se desperdiça nada na natureza. A energia de Sete é colocada para soprar a barca de milhões de anos. O que significa isso? Bom, eu tenho um problema de caráter, eu tenho explosões de cólera. Bom, essa energia dessa cólera não pode ser revertida contra os teus próprios defeitos, você não pode se tornar colérico e intolerante com a tua própria debilidade, com as tuas contradições, com a tua crítica.
Será que essa energia não pode ser revertida para ser colocada no lugar certo? Bom, eu sou uma teimosa. Se eu reverter isso um pouquinho, não viro uma perseverante? Não é a mesma energia, só convertida em outra direção, domesticada? Há que perceber que tudo que existe no universo, todas as cores do arco-íris, existem dentro do homem. Isso é uma das constatações da obra negra. Você vê a cauda do pavão, tudo está dentro de você. Bom, não se trata de eliminar. A morte alquímica não é eliminação, é reconversão, é purificação. Então você coloca tudo isso a serviço da tua obra de ascensão e começa a ascender, que é a purificação usando essa energia. A cauda pavones abre diante de você todo o teu leque de possibilidades. E você usa essas possibilidades para começar a ascender e purificar a tua consciência, colocando todos esses elementos sob o teu comando, utilizando essas energias com uma direção ascensional. Então, nós vamos entrar na chamada albedo. O que vem a ser albedo? Albedo é a obra em branco, a purificação, onde cada um desses elementos que você viu na obra em negro, agora você não vai estar escravizado a eles, eles vão te servir. Você energia para soprar a tua barca, eles vão estar sob teu comando. Eles não têm que ser eliminados, têm que ser simplesmente domesticados, porque não são maus, porque segundo toda a filosofia, não existe mal no mundo. O mal é o uso inadequado que se faz das coisas. Cada coisa no seu lugar, tudo soma. Então tudo isso vai ser reconvertido em energia e se purifica o homem. É interessante porque um dos símbolos que se trabalha lá atrás na obra em negro é o casamento do rei e da rainha e a morte do rei e da rainha. O casamento do rei e da rainha, eles se unem e depois se diluem no banho mercurial, que são os metais que são muito usados dentro da alquimia, simbolicamente. Não pensem que é esse mercúrio que a gente conhece. É o mercúrio, o enxofre, o sal e o orvalho. Eles utilizavam esses 4 elementos na obra alquímica. O mercúrio representava o feminino, o enxofre o masculino, o sal era o alcaeste, o diluidor, o solvente universal. E o orvalho servia, porque o orvalho era considerado a água do céu, a flor do céu, que unia os dois mundos. Então eles juntavam tudo isso e consideravam o quê? Que era possível harmonizar as dualidades. Harmonizar todas as dualidades, todas as aparentes contradições que tem dentro do homem. Harmonizar o rei e a rainha. E diluir essas contradições. Então era uma das coisas que era associada miticamente também à obra em negro. Depois, na obra em branco, esse casal que havia primeiro estado em oposição, depois se unido e depois se diluído, renasce como Rebes, que era o ser dual, era o hermafrodita. Ou seja, esses dois elementos agora estavam num só corpo e serviam a um único corpo. As dualidades haviam sido não só harmonizadas, elas haviam sido unidas numa única direção. Era o símbolo do hermafrodita, era o Hermes, a obra dual. Continuando dentro do albedo, uma das coisas interessantes, várias vezes nós vamos ver isso aqui, fica até cansativo às vezes, são 15 branchas que o Luto de Liber tem. Várias vezes esse negócio vai sendo decantado e purificado. Várias vezes volta para o fogo, a mulher vai lá, cata todas as impurezas, filtra aquilo, volta para o fogo, entrega ao Mercúrio, que é o deus Mercúrio que aparece lá para receber. Ela pega, entrega aquilo para ele, pega de volta, volta para o fogo, vai decantando, purificando. A obra em branco ela não é feita imediatamente, a obra em branco é um exercício de purificação constante. No mundo manifestado nada fica puro eternamente. Pureza é purificação. É o processo diário, contínuo, constante de estar sempre expurgando aquilo que é impuro. Nesse processo de purificação, a mistura vai ficando cada vez mais limpa, cada vez mais leve e cada vez mais se aproximando do divino, que é a obra seguinte, que é a obra vermelha. Através de anos de trabalho, esse trabalho de transformação alquímica levava anos de trabalho decantando aquela mistura, extraindo puro, extraindo limpo, até que você chegava à chamada obra púrpura, a obra em vermelho. Púrpura se diz que etimologicamente viria de o puro dos puros, ou pírpiros, ou seja, o fogo do fogo. Ou seja, o mais ígneo, o mais divino do homem, era resultado desse processo constante de purificação diário ao longo de anos. Interessante que o símbolo que era utilizado para esse processo de decantação e purificação da matéria era a águia. A águia, onde ela aparece dentro de tratados alquímicos, ela é símbolo da sublimação, da purificação da matéria. Aquele ser que é filho da terra, mas que alça o voo mais alto
A águia, ela é símbolo desse ser que está nascendo da matéria, mas querendo se tornar cada vez mais puro, mais próximo do céu. Então, o processo de purificação era sempre representado por águias. Vocês vão ver que tem várias águias aqui no Milton, várias aves, em geral associada à águia. Processo de purificação, processo de branqueamento, processo de querer voar alto. É a segunda etapa, então. Logo depois dessas progressivas sublimações e purificações, vinha uma etapa intermediária que eles chamavam de citrinitas, ou obra em amarelo, que vinha antes da obra em vermelho. As citrinitas, ou obra em amarelo, representava o envelhecimento, a maturação da obra química. Isso é uma coisa interessante porque a gente no Ocidente hoje tem tanto preconceito contra a velhice, e quando você fala que essa mistura envelhece antes de se tornar divina, parece uma contradição. Porque as coisas que envelhecem estão próximas de morrer, se dissolverem e serem descartadas nisso. A velhice aí tem um simbolismo de sabedoria, de maturidade, de peso, de aproximar-se do ouro, da cor amarela do ouro. Então a obra, depois de passar por sucessivas purificações, quando ela chega ao puro do puro, quando chega à máxima brancura, ela começa a amarelecer. Ela vai criando velhice de alma. Esse ser que confronta os seus defeitos, toma consciência deles, domina-os, vive em função de cada vez purificar-se mais, cada vez elevar mais a sua consciência. Num determinado momento, ele amadurece. Ele se torna o fruto maduro da vida humana. Ele se torna a obra em amarelo. Esse amadurecimento, essa velhice de alma, faz com que, no momento seguinte, ele ascenda aos céus. Ou seja, faça o religare, veja o divino, que é a obra em vermelho. A obra em vermelho consiste, basicamente, na sacralização da vida. A obra em vermelho consiste na consagração do sábio, que agora vê a Deus em todas as coisas. Ele purifica, amadurece e se ilumina. É a iluminação. Então, a última etapa é o rubido. E quando nasce o rubido, que o homem se torna a obra em vermelho, ele se torna a pedra filosofal. Aí, como falei para vocês, a etapa física, a parte exotérica, que se diz que a pedra filosofal existia mesmo. Sabe quem foi um dos que se diz que alcançou a pedra filosofal, curiosamente? Isaac Newton. Isaac Newton era tanto cientista quanto alquimista. Aliás, não sei dizer o que ele era mais. Nós sabemos dos princípios de Isaac Newton, das leis de Newton, que são a base da ciência moderna, mas não sabemos que Newton tem uma obra tão volumosa de alquimia quanto tinha a sua obra exotérica de física. Ele era um grande alquimista e ele é um dos que dizem que sintetiza a pedra filosofal. Eu estive com ela, eu tive a pedra em mãos. Ele diz que essa pedra teria uma cor cristalina, vermelha, seria um cristal absolutamente vermelho e que teria essa possibilidade de transmutação de várias vezes o seu peso em ouro, de todas as substâncias que chegavam próximo dela, todos os metais que chegavam próximo dela. Então é interessante porque o processo, segundo se diz, não era só um simbolismo psicológico, havia algo concreto também, porque essa pedra de fato existia. E o homem também se tornava pedra filosofal. E aí vocês sabem que dentro dessas estruturas alquímicas formavam corporações onde esses mestres alquimistas tinham vários discípulos e tinham esse poder de transformar em homens de ouro todos aqueles que estavam à sua volta e conformavam aí confrarias de mestres e discípulos. Um mestre, quando se tornava uma pedra filosofal, ele tinha um poder de transmutação muito grande. Ou seja, a pedra acontecia concretamente no plano dos minerais. Era o tributo desses alquimistas à matéria. E acontecia também internamente no coração do homem. Era obra em vermelho, era a sacralização da vida. O vermelho sempre esteve associado à cor do sangue, à cor da vida. Ele simbolizava a vida real, humana, que havia sido alcançada por Deus. Então aí era o sábio consumado, era o lápis filosofal, era a pedra filosofal. Bom, nós vamos ver, eu vou passar para vocês algumas imagens do Multus Liber, são 15 pranchas, como eu falei para vocês, que mostram bem basicamente, vendo que alguns estão muito longe, não vão ver muito bem, a imagem não está tão nítida assim. Mas vai dar para vocês verem um pouco daquilo que falei, as sublimações, a águia, a coleta do orvalho, os deuses gregos, estamos falando um pouquinho sobre cada um, só associando o que já foi falado.
Lembrem que falei para vocês, o Mutus Liber é um livro que é atribuído a um cidadão chamado Altus, que não existe, ninguém sabe quem é Altus, é um anônimo. Seria talvez um acróstico, um símbolo, ninguém sabe quem é Altus. Ele começa com um livro que se chama Mutus Liber, ou seja, o livro mudo do alquimia medieval. Ele praticamente não tem texto. Algumas passagens como essa, que é a primeira imagem, bom, o detalhe é muito parecido com os tarôs egípcios. Ele tem sempre uma zona celeste e uma zona terrestre. E o que está acontecendo lá em cima também está acontecendo aqui embaixo. A ação é reflexa. É o mundo celeste e o mundo terrestre, os dois intimamente interrelacionados. O que acontece em um, acontece no outro. Vocês vão me dizer, bom, você falou que não tinha texto, aí tem um monte de texto. São poucas as passagens que tem algo escrito. Aí tem uma passagem em latim que diz o seguinte: livro mudo no qual está contido, representada toda a filosofia hermética em figuras hieroglíficas, por 3 vezes consagrada ao ótimo e máximo Deus de misericórdia e dedicação exclusivamente aos filhos da arte, a arte alquímica, por um autor cujo nome é Alves. Rochelle, ele tem algumas citações numéricas de algumas passagens da Bíblia. Agora observem que coisa interessante. Você tem anjos descendo por essa escada, essas citações da Bíblia fazem referência à escada de Jacó, que une o céu e a terra. Esses anjos tocam trombeta, tentam acordá-lo, e ele está dormindo, curiosamente, o travesseiro dele é uma pedra. Ele está adormecido sobre a pedra, que é a sua própria essência, a sua pedra filosofal. Ele está sobre ela, não vê. Certo? E os anjos tocam trombeta, tentam despertá-lo para que ele comece a obra ascensional. Então essa é a primeira prancheta do mundo livre. Sempre à noite, vejam que a lua lá em cima, a primeira prancheta a primeira imagem é bem escura, é à noite, tudo acontece na noite, ou seja, o trabalho é todo dentro do homem. Tá? É com o sol interno que se faz isso. Vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer aí Vulcano, uma lua no peito, ou seja, associada à noite, é o fogo interno do homem. Vulcano é o fogo, mas o fogo interno, o fogo lunar, aquele fogo do coração do homem no qual vai se operar a grande transmutação alquímica. Pode passar, se bem. Aí nós já temos o início do processo alquímico. É interessante que essas tradições dizem: a constatação, a obra em negro, é a única obra que o homem pode fazer sozinho. Aliás, é uma curiosidade que ele diz que os momentos históricos de decadência, a única coisa que eles induzem o homem é isso, a descida aos infernos, a constatação. Porém, eles não ajudam o homem a fazer depois disso a purificação. E a constatação, se não é seguida da purificação, segue-se a depressão, a destruição e a morte. Então, uma sociedade altamente decadente, ela faz com que o homem veja todos os seus fantasmas, mas não o ajuda a lidar com isso. Então, eles dizem, a constatação você pode fazer sozinho, que é a obra negra. A partir daí, tudo tem que ser feito com inspiração divina. Então, vocês vão ver que o tempo todo eles oram. De vez em quando eles param e oram diante do fogo. Invocam o divino para que o ajude na obra filosofal. Então, aqui você tem abaixo a zona terrestre, né, que é os dois alquimistas, sempre buscando a harmonização da dualidade que existe dentro do homem. Então, aquele primeiro lá se desdobrou em 2, o rei e a rainha, os 2 operadores alquímicos. O forno, que como falei para vocês, culmina com uma espécie de uma pirâmide egípcia, né? Ele termina piramidal. Lá dentro a cuba, que parece uma lágrima, né? E o forno alquímico. E lá em cima vocês vão ver os anjos, o sol, né? E lá em cima o deus Júpiter, que de um lado tem Apolo e do outro lado Artemis, Diana, que é a grande operadora da obra em branco, e Apolo é o representante da obra em vermelho. E eles começam então o trabalho de depuração alquímica, da primeira etapa. Pode passar a seguinte. Essa aí é uma das pranchas mais misteriosas que vocês certamente não estão enxergando nada, porque realmente nessa distância fica um pouco complicado. Ela tem muitos elementos. Ela tem, na verdade, 3 círculos concêntricos. Esses círculos concêntricos estão representando, com a parte externa de cima, os 4 elementos. Lá dentro, vocês não estão vendo, mas existe o deus Netuno, o seu tridente nas águas do mar. E numa outra barca, uma mulher pescando. Tridente lá em cima? Não, é pena que eu não tenho aqui. Ele está aqui, bem na zona inferior. Ele está no círculo central, na parte de baixo. Depois eu posso mostrar para vocês a gravura. Ele está no círculo central, navegando Netuno. Netuno representa a primeira etapa, que é a etapa do nigredo. A obra em negro é a diluição. Tá? A água está associada a isso. O elemento água, eles estão falando dos 4 elementos humanos, que é o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, que era representado por terra, água, ar e fogo.
Então, Netuno está associado à água, ao elemento água. E a primeira etapa da obra, que é a diluição, é a decomposição, é o ciclo interno. Logo em seguida, vocês vão ter, depois vocês vão ter que chegar mais perto, porque não dá para ver essa distância, vocês vão ter um círculo onde tem várias plantas, 2 animais, que é o carneiro e o touro, e acima a deusa Ceres, com várias flores. Tá? Essa deusa Ceres, ela está representando o elemento terra, ou seja, a parte física, densa do homem. E o carneiro e o touro representam o signo de Alien e o signo de touro, que é o signo que transcorre na entrada da primavera, ou seja, o início da primavera, é o momento de plantar, é o momento de começar o trabalho alquímico, é o momento de começar o processo de transmutação, porque a primavera representa o início. Durante muitas civilizações, o início do ano era na primavera, ou seja, a renovação da vida. Então vamos tentar novamente o trabalho alquímico, as 3 etapas. Então a deusa Ceres está representando aí o elemento terra. No círculo externo, vocês vão ver lá em cima, lógico que aqui é um pouco complicado, não dá para ver, do jeito que um de um lado e do outro está cheio de águias, tem 10 águias de cada lado, é a sublimação, é o elemento ar. E lá em cima tem Hera, a deusa Hera, que se diz que o nome dela era feito um anagrama, trocava-se as letras do nome de Hera e virava Aer, o elemento ar. Ela representava o elemento ar e a sublimação, a obra em branco. E acima de tudo você vai ter Júpiter montado numa águia. Disse que quando Newton sintetizou a pedra filosofal, ele escreve no seu trabalho aqui, com a lápis: eu fiz Júpiter voar na sua águia. A águia de Júpiter representava a elevação final do homem. Júpiter, Zeus, representava a obra em vermelho, o alcance do céu, a obra em vermelho. Então, na verdade, essa prancha é altamente complexa. Vocês podem ver lá embaixo tem uma sereia, que é interessante porque o tridente de Netuno está apontando para ela. Mas é interessante que esse sereia em grego vem de sei e ene, que é sol e lua. Ou seja, o aspecto luminoso e o aspecto obscuro do homem. E Netuno aponta para ela e diz: é ela que eu tenho que diluir. Eu tenho que libertar o homem dessa parte material, lunar, escura, libertar a sua parte luminosa, solar, celeste. Ele aponta o tridente para ela, que representa o número 3, que é o número da espiritualidade nessa tradição alquímica, como em muitas outras. Pode passar. Aí começa o trabalho concreto. Vocês veem que de um lado tem o Sol, do outro lado tem a Lua, e embaixo o casal de alquimistas. Mais uma vez vocês vão ver de um lado o carneiro e do outro lado o touro, ou seja, representando o início da primavera. O ciclo ideal para começar o trabalho alquímico, o ciclo de início da vida. Aquele ciclo em que toda a natureza monta o palco para que os seres renasçam e se purifiquem. E aí eles fazem, não sei se vocês estão vendo uma série de quadrados ali, 5 quadrados, eles estendem lençóis. E na manhã eles coletam esse lençol, porque o lençol fica embebido de orvalho, que é a flor do céu, floricele. Eles pegam esse orvalho e torcem os lençóis. E ao torcer os lençóis, esse orvalho líquido é a porção inicial de onde eles vão começar todo o trabalho alquímico. Então mostra os 2 alquimistas torcendo os lençóis embebidos em orvalho. É o início do trabalho alquímico. Pode passar. Bom, aí começa todo o processo. Está vendo que eles têm uma bacia lá em cima, despejam o orvalho naquela bacia, colocam no forno alquímico e começa o processo de cocção. E fica aquilo ali durante vários dias. Eles retiram, decantam. Não sei se vocês veem que ali naquela parte inferior, ela está com uma colher retirando as impurezas da água, fazendo a decocção. Daí ela pega a essência, o sumo mais purificado desse orvalho e entrega. Olha quem está vindo ali. É uma pena que não tem aqui uma ponteira laser para mostrar para vocês. Aqui no canto, você tem o deus Vulcano, com um bebê no colo. Deus Vulcano, que é o deus do fogo, com a lua no peito e um bebê no colo. O bebê no colo que está ali sendo acalentado e que vai nascer, a criança que vai nascer, é a pedra filosofal. Vulcano é o fogo, e Vulcano com a lua no peito é o fogo interno do homem, é o fogo espiritual. Ela entrega então a essência do preparado para ele. E aí depois ela pega de volta essa essência do preparado e devolve para o forno, divide em 2 cubas, uma de cada lado, e fica 40 dias ali, não dá para vocês verem, mas tem número 40 dias. 40 dias nessa cocção no forno. E várias vezes ela vai fazer isso, vai entregar isso a Mercúrio, vai entregar isso a Apolo, vai pegar de volta, vai cozinhar mais uma vez, várias vezes. São anos aqui fazendo
Pode passar essa parte. Bom, novamente, aí várias etapas do trabalho alquímico, onde ela pega, retira daquelas duas cubas, junta novamente no prato, junta novamente numa única cuba, dilui lá dentro o carbonato de cálcio, que era o cal, volta para o fogo, cozinha, e nasce dentro da cuba uma flor, que é o início do processo de purificação, a flor filosofal, o início da obra em branco. Depois de muita diluição, depois do grande alquimista esquentar o preparado ao extremo, diluir tudo, começa o nascimento da flor. Ela vai, coleta essa flor, coloca dentro de uma espécie de um tubo de vidro e entrega ao deus Apolo, lá embaixo, aquele deus que tem aqueles raios na cabeça, né? Ou seja, o deus celeste, o deus da espiritualidade. Ela começa a purificação. E a purificação em nome de quem? De Apolo, sem polos, o deus solar, o deus da luz do espírito. Ela dedica essa purificação, essa flor que começa a nascer, ao espiritual. E continua um processo de purificação, não para. Vai anos a fio, e cada vez que ela consegue uma porção um pouco mais pura que a anterior, ela entrega a Apolo, que é esse Deus do plano espiritual, da união dos polos, da luz. Pode passar, gente. Vendo? Novamente pega a porção, coloca no prato, isso aí vai em tempo enorme. Colocam novamente no vidro, devolvem ao forno, cozinham por mais tempo, ela vem novamente com a colher, retira todas as impurezas, e aí já vem o início da etapa em vermelho. Vocês veem que aqui embaixo você tem o deus Cronos, Cronos ou Saturno, que é aquele que na mitologia devora todos os seus filhos. Lembram disso? Que é o deus do tempo, ele está devorando uma criança, está com uma criança no colo começando a devorá-la. Ela despeja esse preparado sobre o deus Cronos. Ou seja, ela submete o preparado à ação do tempo, que é o envelhecimento, lembra? As citrinitas, é a obra em amarelo, é o processo de envelhecimento, de amadurecimento da obra. E aí quando ela tira esse preparado dali, depois ela banhar Cronos com esse preparado, ela entrega para Diana, ali do outro lado, que Diana representa a purificação, a pureza, a deusa da pureza, a deusa lunar da pureza, o espírito preso na matéria, as virgem, puro. Diana, durante todo o processo alquímico, representa a obra em branco. Pode passar a prancha seguinte. E aí começa, percebam que interessante, em cima e abaixo. Eles continuam orando, fazendo as suas orações, pedindo ajuda ao divino, e lá em cima, dentro da cápsula da cuba, já começa a nascer o mercúrio filosofal. Começa a nascer, a formar-se o lápis. Mercúrio que representa aquele Deus que une os dois mundos, que é exatamente o que esse alquimista pretende ser. Um ser divino que une os dois mundos, um pontífex, um sacerdote, um ser que tem a cabeça no céu e os pés na terra, que une a dimensão espiritual e material. Então começa a se formar o Mercúrio dentro da cuba dele. Veja que os anjos lá em cima estão sustentando a cuba e o Mercúrio já está lá dentro, embora lá embaixo eles não vejam. Pode passar. Novamente continua o processo de sucessivas purificações. Agora eles escolhem o orvalho em pratos e voltam a recolher esse orvalho numa cuba e voltam a entregar esse mercúrio. Esse mercúrio que está sendo formado tem que ser várias vezes banhado pelo orvalho, por essa água do céu, ou seja, pelas intenções mais puras, mais nobres, mais celestes do homem. Várias vezes essas intenções puras, nobres e celestes têm que lavar o mercúrio filosofal, até que ele se consolide, que ele se decante e se transforme efetivamente na pedra filosofal. Ela vai fazer isso mais de uma vez. É sempre ela. É curioso. Pode passar. Volta novamente ao trabalho. Agora é interessante que vocês vão ver que dentro do tubinho ali já não tem só uma flor. Começa a surgir um pequeno sol. Ou seja, é a passagem da obra em branco para a obra em vermelho. Ela foi envelhecida, passou pelas citrinitas, agora começa a nascer espiritualidade no homem. Já não é mais só pureza, já não é só virtude, é mística, espiritualidade. Começa a nascer o sol dentro da cuba. Tem um solzinho e uma flor dentro da cuba. Aí começa, é interessante ali na terceira lâmina, ele veda rigorosamente com fogo essa cuba. Nesse momento em que nasce o sol dentro da cuba, ela tem que ser vedada, ou seja, ela não pode ser contaminada por nada de fora. Ela é vedada e ela é devolvida então ao forno. Mas aí agora o forno fica apagado e eles aguardam. E nesse momento você vai ver que lá embaixo
Já a deusa Artemis e o deus Apolo, que são os irmãos gêmeos, né, de mãos dadas, brindam o coroamento da obra filosofal. Ou seja, o deus Apolo, que representa a luz do espírito, e Artemis, que é sua irmã gêmea, essa mesma luz do espírito caída na noite da matéria, brindam o nascer de um iluminado. Ou seja, dentro da cuba já há um iluminado, que não é contaminado pelo meio, que está hermeticamente fechado, puro, e que chegou ao mistério da espiritualidade. Pode passar. Olha lá, eles voltam a orar, e lá em cima você já tem o Mercúrio filosofal pronto, pisando sobre o Sol e a Lua. Conciliou os opostos, com seu caduceu na mão, ele já está pronto, e eles lá embaixo oram em agradecimento. Pode passar. Novamente, mais uma coleta de ovário, mais uma purificação do Mercúrio filosofal. Mais uma vez o mesmo processo. Eles pesam a balança, isso é muito interessante. Eles colocam, eles dividem em duas porções. Aquela parte do líquido que contém o Sol e aquela parte do líquido que contém a flor. Pesam. Enquanto a flor ainda pesa mais do que o Sol, ela tem que ser devolvida ao forno. Ou seja, a purificação, a virtude, quando não é pelo divino, quando não é pela espiritualidade, ela pesa mais do que a obra em vermelho. Significa que ainda necessita de mais cocção, necessita de mais fogo, necessita de mais trabalho. Aí eles pesam, ainda não é o momento. Eles devolvem tudo para o tubo e colocam novamente lá no forno, no atadouro. O nome desse forno é atadouro. Ainda pesa mais a flor do que o Sol. E aí é interessante porque nesse momento, não sei se vocês viram na lâmina anterior, volta só um minutinho para voltar. Novamente, olha lá, novamente Artemis e Apolo, os dois com o Sol na cabeça, por vendo ela feminina, que representa essa luz espiritual caída na matéria, e Apolo, que representa essa luz espiritual sem polos, una, que brilha sobre todo o universo, o espírito puro. Eles agora brindam mais uma vez a obra filosofal que está sendo feita, mas ela agora é mais pura que eles, mais perfeita que eles. Pode passar adiante. Uma vez que essa obra filosofal chega à perfeição, o que é que ela faz? Ela se multiplica. Agora você não tem mais um forno filosofal, você não tem só um matador, você tem 3. Você não tem só um alquimista lá embaixo, você tem 3 fazendo o mesmo trabalho de transmutação. A balança agora pende a favor do espiritual, pende a favor do Sol. O Sol pesa mais do que a Lua. E lá embaixo, enfim, os 2 alquimistas, com o tubo pronto, né, com o símbolo de Mercúrio, pronto dentro, colocam os dedos sobre o lábio e apontam para cima, pedindo silêncio. Tá? Pode passar. Aí vem a última prancha, que é o iniciado. Olha que coisa interessante. Ali embaixo vocês veem que tem um homem despido, envolvido numa pele de leão e com uma crava. É Hércules. Hércules com o leão de Nemeia. Ele termina os seus 12 trabalhos. Ele supera a experiência humana. Ele concilia Sol e Lua e se torna iniciado que ascende aos céus. É muito interessante porque vocês veem que tem uma fita que tem uma inscrição, que é exatamente essa inscrição aqui. Oculatus habis. Enfim, abriste os olhos. Se você observar a personalidade, a parte densa deles, que são 2 operadores ali embaixo, os 2 estão de olhos fechados. Só ele lá em cima que está de olhos abertos. Ou seja, oculatus habis, enfim, abriste os olhos da alma. Os olhos físicos estão fechados. Todos os trabalhos foram feitos. O Hércules denso, estendo água ali, superado, transmutado num ser que é pura espiritualidade, pura luz. Chega perto do céu, ascende ao céu. A escada, vocês veem que está caída lá no fundo? A escada de Jacó já não é mais necessária, ele já subiu a escada, ele já ascendeu. Ou seja, a obra humana é concluída. É o homem vermelho, é o lápis filosofal, é a pedra filosofal, é o homem de ouro. É a sabedoria conquistada. Uma outra frase que também é muito associada, que também está aí no Brutus Livre: ora, lege, relege, labora e envia-lhes. O que significa isso? Ora, lê, relê, trabalha e descobrirás. Ou seja, essa é a mensagem do Brutus Livre. Quem pode acender a luz aqui para mim? Você. Eu vou ter O ápice do brilho, o ápice da beleza, o ápice da espiritualidade.
A filosofia sempre foi uma ferramenta para levar o homem à plenitude da condição humana. Isso é expresso simbólico aqui. Vocês vão ver coisas muito parecidas, por exemplo, em Platão, que fala da mesma coisa, através, por exemplo, do mito da caverna. Vão ver isso em vários outros filósofos que falam a mesma coisa, talvez de uma maneira mais explícita, mais fácil da gente entender. Mas falam sempre do mesmo processo. Homem, conhece-te a ti mesmo, obra em negro. Purificação, obra em branco. Ascensão, obra em vermelho. Essa é a essência da filosofia. Sob a forma simbólica da alquimia medieval ou sob qualquer outra forma, a mensagem é uma só. Solve, coagula. Morre como ser grosseiro e animal e nasce como ser humano. Encarna o arquétipo do Dionísio de Tirânicos, 2 vezes nascido. Ele que morre como natureza animal e renasce como natureza humana purificada. Bom, isso é basicamente o que eu gostaria de trazer para vocês. Se tiverem alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer que não seja muito esotérico, porque eu não sou alquimista, estou à disposição. Alguma pergunta? E aí existe um universo, só para a gente pegar a chave junguiana, a gente ficaria 3 horas aqui falando. O simbolismo do alcaete, do solvente universal, do vitriolos, da sublimação, tem muita coisa, esse é um universo de símbolos. Tá? Mas o básico, eu acho que deu para vocês pegarem bem. Isso? Eu tenho uma dúvida, só que estive aqui em Brasília, tem uns jornais aí, nas igrejas, alguém estava aparecendo com obturação de ouro na boca. Eu vi até uma pessoa falando que ele mesmo teve, inclusive um dentista. Isso tem alguma ligação a ver com... Acredito. Hoje não temos homens que tenham capacidade de fazer esse tipo de coisa. Hoje não apareceu espontaneamente, não foi... É difícil, né? A gente precisaria ver, porque hoje as pessoas criam muitas fantasias para se evidenciar e não acreditam nisso. Muito difícil que hoje a gente tenha alquimia. É um necessário nível de purificação que vocês viram que não é brincadeira. O homem hoje é muito pesado, muito denso. Quando desce aos infernos, desce de uma maneira muito mórbida, como a própria alquimia medieval fala. Desce e confronta os seus defeitos, mas não tem suporte moral para poder vencê-los. Então é tragado por eles. Constatação para um homem materialista é muito dura, porque ele não sabe o que fazer, então ele prefere não ver, ele passa a vida inteira fugindo de si próprio. O trabalho alquímico exige uma base moral muito grande para você poder chegar a operar alguma coisa no plano físico. Isso é uma mera consequência e nem é consequência desejada. Precisamos, de fato, o próprio Jung fala isso. Existe, inclusive, eu estou aqui com o livro dele, Arte, Livros Alquimistas. Ele transcreve várias passagens de Jung e de outros mestres que dizem isso. Era a última coisa com que um alquimista medieval estava interessado era em ouro. Isso para ele era o subproduto do seu trabalho, não estava nem livro. Então, na verdade, para que um homem chegasse a gerar ouro físico, dentro dele já tinha um nível de sabedoria que hoje é muito pouco. Mais alguma coisa? Então, nessa fase da fase negra, na realidade você não tem ajuda? A fase negra é uma fase altamente filosófica e individual. Você tem que querer ver a si mesmo. Se você não quer, ninguém pode te obrigar. A partir do momento que você quer ver a si mesmo, confronta as suas sombras, aí o dominar isso, a purificação, alguém pode te ajudar. Você já viu alguma pessoa que não quer ver os seus defeitos? E você diz, fulano, olha da coisa, não, você está interpretando mal. Não fui eu, foi fulano, foi ciclano. Você já viu uma pessoa que não quer se ver? Quanto é complicado isso? Tem como você obrigar uma pessoa que não quer se ver a se ver? Essa é uma obra muito solitária, a obra negra. Você pode fazê-la de uma forma mais suave através da reflexão, ou de uma forma mais dura através da experiência, mas é você. Entendeu? Uma vez que você quis se ver, aí já pode ser auxiliada e deve ser auxiliada na purificação. Para que não tenha na morbidez e na depressão, na dissolução. Na hora que você desce, você constata esse momento, aí você já está subindo, então, na parte branca. Ou não? Não necessariamente. Quando você desce a parte negra, nem sempre você sobe. Nem sempre sobe. Se nós formos ver, nós poderíamos associar, o próprio Jung fala alguma coisa sobre isso. Todos nós. Em algum momento desceremos. E temos pequenas descidas ao longo da vida. Né? Mas às vezes nós subimos. Certos tipos de patologia, Jung falava muito sobre isso, certos tipos de patologia consistem numa obra em negro que não teve retorno. Gera uma morbidez, um sentimento de autodestruição, uma depressão sem volta. Uma obra em negro, quando o homem não está guiado por um desejo de purificação, às vezes, e principalmente
nós temos uma sociedade altamente... não tem muita sabedoria para conduzir esse processo. O que a nossa sociedade faz com pessoas que entram em processos depressivos? Ela não sabe o que fazer com essas pessoas. Não sabe o que fazer. Então ela pode ser perigosa, ela pode ser delicada. Nem tudo que entra na obra em negro passa para a obra em branco. Aliás, em qualquer dessas obras você pode se deter e ir adiante. Não é entrei até o final, não necessariamente. A obra em negro, se você não reverte, não encara isso de forma positiva, olha, pode descer ao ponto de perder a razão. Entrar no processo de autodestruição, que é a dissolução, e perder a razão. É perigoso, qualquer dessas etapas é perigosa. Tem risco. Descobrirás. Ora, labora e vês. Lege, várias vezes. É o que você está fazendo, leve. O que mais, gente? Mais alguma coisa? Tem que esperar 40 dias também para alguns sintomas. Uma das etapas era 40 dias. Uma das etapas. Várias de 40 dias, não é uma só. Uma delas era 40 dias, a cocção inicial. Que é o início da obra em negro. Que provavelmente tem simbolismo dos 4 elementos. Provavelmente. A dissolução das impurezas dos 4 elementos. Fundamentalmente o simbolismo do solvente universal ao KS. O que vocês acham que é o solvente universal? Quem tem alguma sugestão? O que seria o solvente universal? A chave filosófica do solvente universal? O amor? O amor. O solvente universal é o amor, tipicamente. Ele dissolve todos os limites. Era uma das coisas que a química depois mais debochava da alquimia medieval. Como pode haver um solvente universal? Imagina, uma coisa que dissolve qualquer coisa. Você vai colocar onde? Se ele dissolve tudo. Como é que você vai cortar o solvente universal se ele dissolve tudo? Agora, se você encarar do ponto de vista simbólico, o solvente universal ao KS como sendo o amor, o que significa isso? Como os próprios alquimistas diziam, você esculpe o cálice, a cuba, você não é capaz de sintetizar. Vocês lembram? O solvente universal, que é a flor do céu, os deuses, quando consideram que o teu trabalho está bem feito, a tua cuba está bem esculpida, eles depositam aí. Ou seja, o homem não cria o amor, ele se torna digno. Mas assim que ele corta esse amor, como ele é solvente universal, ele vai pegar esse recipiente, que é o próprio homem, e vai dissolver. E vai se espalhar em todas as direções. Porque a vocação do amor é universal. Nenhuma cuba contém o amor. Ele foi feito para se espalhar ilimitadamente em todas as direções. Ou senão, não é o legítimo amor divino que veio do céu. Não é a flor do céu, não é o orvalho. Percebe? É uma paixão, veio da terra. Não é a flor do céu. A flor do céu, que é o alcaeste, ela dissolve qualquer recipiente, ela não aceita limite. E ela tem vocação de se espalhar ilimitadamente em todas as direções. Nasce com vocação de universalidade. Ela não se limita. Então é muito misterioso e muito interessante. E curioso que a gente, diante de tudo isso, a gente diga, agora o primitivo não é estranho. É no mínimo estranho. Nós fechamos os olhos para coisas tão óbvias. Aí tem uma sabedoria que nós estamos longe de ter. Mais alguma coisa, gente? Boa noite a todos. Hoje nós estamos pouco.